Um segundo turno avassalador. É assim que se resume o atual momento do Vasco da Gama. Mas olha, torcedor vascaíno, o Vasco nesse momento alegra o vascaíno, mas pensa em 2024. E neste Boa Noite Gigante, neste último vídeo do sábado, eu venho trazer a vocês informações sobre a próxima temporada, pois um assunto que ganhou força nesses últimos dias no meio da torcida vascaína voltou a ecoar na imprensa esportiva neste sábado. Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do rival, jogador que vem se destacando nesta temporada com a camisa do Clube da Gávea, poderá pintar na colina histórica no ano que vem? A gente vai falar sobre isso, pois além do Zinho, o ídolo inclusive do Flamengo, comentarista hoje da ESPN, nessa tarde de sábado, o jornalista Jorge Nicola, um dos maiores se tratando de transferências no mercado brasileiro, confirmou o interesse do Vasco e confirmou a força que Bruno Henrique tem nos bastidores de São Januário. E aí, seria um bom reforço? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque além dessas teremos muitas outras informações. Falaremos sobre futebol feminino, falaremos sobre arbitragem. Um Boa Noite Gigante agitadíssimo neste sábado à noite para vocês. Porém, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso conteúdo, essencial para o nosso crescimento, então de verdade mesmo, se você curte o canal do Gigante Vasco, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, ative o seu sininho de notificação e deixe também o seu like no canal para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos dentro dessa plataforma. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois foi um sábado bastante movimentado, um sábado bastante agitado. Começou logo pela parte da tarde com a partida entre Vasco da Gama e Serra Macaense. Um jogo válido pelo futebol feminino, numa ação muito legal que o Vasco fez, né, em São Januário, com essa partida do nosso futebol feminino. Um jogo que quem ia para o jogo teve livre acesso ali ao lado interno mesmo de São Januário, né, ao Museu do Vasco da Gama, que fica ali na entrada social. Então foi uma ação bem legal, não lotou São Januário, mas o setor social tinha bastante gente, algo que normalmente não costuma acontecer. O Vasco venceu pelo placar de 4-0, com gols marcados por Anne Marabá, um da Carol Alves e um da Yasmin. E olha, torcedor, é muito legal ver que quem é Vasco respira o Vasco da Gama. E o Rossi, o atacante, o Búfalo, que é responsável por 3 assistências e um gol com a camisa do Vasco nas últimas 2 partidas, colocou uma imagem nas redes sociais acompanhando a estreia do Vasco no futebol feminino neste campeonato carioca. Então o Rossi é de fato muito vascaíno e mesmo no seu dia, no seu momento de relaxamento, ele está respirando o Vasco da Gama. Então o Rossi colocou aí uma imagem acompanhando o Gigante da Colina feminino nas suas redes sociais. O jogo que teve transmissão da Vasco TV, a primeira transmissão da história do futebol feminino em 4K, então o Vasco fazendo de tudo, tanto dentro quanto fora de campo, para ter realmente esse investimento maior na modalidade. E quem falou sobre isso, esteve presente também em São Januário, foi Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco. E que diferença, né? Que diferença ter um CEO vascaíno, porque o antigo CEO flamenguista, ele não acompanhava as partidas do Vasco, do futebol feminino, de nada, o Lúcio Melo, né? Ou aliás, Luiz Melo acompanhava. E agora até o futebol feminino nosso CEO está acompanhando. Essa é a diferença. E o Lúcio Barbosa falou exatamente sobre isso. Trajado de Vasco da Gama na social de São Januário, Lúcio Barbosa falou sobre a importância do futebol feminino e deixou bem claro os novos investimentos que virão para essa modalidade do Vasco da Gama. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui acompanhando o futebol feminino. Estamos investindo mais esse ano e a intenção é a gente, no longo prazo, voltar para a primeira divisão aí. Tamo junto, obrigado. Então, como vocês viram aí, né, realmente muito legal o Vasco da Gama hoje estar voltado para a modalidade. Muitas pessoas ainda têm certo tipo de preconceito com o futebol feminino, é uma modalidade que de fato ainda não tem um grande investimento, uma grande visibilidade no meio das torcidas ao longo do futebol brasileiro, mas é o Vasco.
O Vasco, meus amigos, no futebol feminino, no futebol masculino, no basquete, no vôlei, o torcedor vascaíno sempre tem que torcer para que o melhor aconteça, para que investimentos rolem, e se o Vasco estiver vencendo, o torcedor estará feliz. Então, toda sorte, 4-0 Vascão, representando a molecada, não é a mulherada no futebol feminino dentro de São Geno. Mas é claro, o torcedor vascaíno quer saber também sobre segunda-feira, porque segunda-feira tem decisão. Depois de amanhã, daqui a 2 dias, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do América Mineiro, atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Hoje foi um dia de treino no CT Moacir Barbosa, o primeiro dia de preparação para esse jogo, né? O Vasco ontem foi até o CT, mas um trabalho apenas de recondicionamento físico. Um dia após a partida o elenco não treina, até porque é um dia para você se recuperar depois de um dia de jogo intenso. Então o elenco foi até o CT, os titulares fizeram um trabalho de recondicionamento, enquanto os reservas foram de fato a campo. Hoje foi o primeiro dia de treino com todo o grupo visando a partida contra o América Mineiro, essa preparação para a partida. Amanhã, domingo, terá o último treino e logo após a sessão de treinos, o elenco viaja para Minas Gerais, já focado nessa partida contra o América Mineiro, às 8h30 da noite de segunda-feira. Jogo que será no estádio Independência. E falando nessa partida, torcedor, a arbitragem já está escalada. No árbitro de campo, Ramon Abate Abel, árbitro assistente Luanderson Lima dos Santos, árbitro assistente 2, Alex dos Santos, e o VAR, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Sobre o árbitro de campo, Ramon Abate Abel, que é o grande foco desse vídeo. De olho nele, vascaíno, pois o que acontece? Ramon Abate Abel foi o mesmo árbitro de Botafogo e Atlético Mineiro, o jogo que aconteceu na Arena MRV. Uma partida marcada por uma grande polêmica. Sabe qual polêmica? Um gol anulado, muito contestado para o Botafogo. Botafogo marcou um gol, no momento Diego Costa, um lance em que ele estava inicialmente impedido, porém houve uma semelhança muito grande até com aquele lance do Paulinho Paula. O zagueiro tirou, foi gerado um novo lance, ele marcou o gol e o gol foi invalidado. Para muitos o gol foi válido, para outros o gol não foi válido. Mas houve essa discussão, o certo é, Ramon Abate Abel esteve envolvido em uma grande polêmica há 2 rodadas atrás. E para a próxima estará apitando Vasco da Gama e América Mineiro. E aí, torcedor, fica a dúvida, porque após uma confusão, a CBF escala um árbitro para retornar às atividades logo em uma partida do Vasco da Gama no Independência contra o América Mineiro. O Vasco vem sendo prejudicado e a gente não vai esquecer. O Vasco goleou o Coritiba, mas a gente não falou. Quinta-feira o Vasco foi prejudicado dentro de São Januário. Houve um pênalti claro em cima do Sebastião Ferreira que não foi marcado. A arbitragem ignorou a penalidade máxima, ignorou. O senhor Flávio Rodrigues de Souza ignorou o pênalti em cima do Sebastião Ferreira. Pênalti claro, chutaram por baixo o Sebastião Ferreira, mas não marcou. O Vasco goleou, mas a gente não vai esquecer, o Vasco foi novamente prejudicado. Então a toda rodada o Vasco é prejudicado. Mesmo quando goleia, quando perde, quando empata, o Vasco sai da partida prejudicado. Contra o Atlético Mineiro foi a mesma coisa. Um puxão na camisa do Gabriel Peck por parte do Maurício Lemos, nada marcado. O Vasco venceu, então automaticamente o barulho não é grande. Mas estamos cansados disso. E aí pega um árbitro que se envolveu em uma polêmica 2 rodadas atrás e o coloca numa partida do Vasco na segunda-feira, num jogo decisivo, num jogo que pode tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Então é de olho aberto vascaíno, para Ramon Abate Abel nessa próxima segunda-feira. Já se envolveu em uma polêmica 2 rodadas atrás, polêmica grande, e está novamente agora numa partida do Vasco da Gama. O que será que irá acontecer? Fica a dúvida, mas é importante a gente ficar de olho aberto nele. Em 3 jogos que ele apitou nos últimos 2 anos, foram um empate, uma derrota e uma vitória. Bem equilibrado, Ramon Abate Abel nas partidas do Vasco. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Te preocupa? Coloque aí embaixo. E para finalizar o vídeo, torcedor, falar aqui sobre uma situação que veio à tona novamente nesse sábado em movimento aos bastidores do Gigante da Colina. Uma informação que tem 2 lados. Um lado que diz que nada rolará e o outro lado que fomenta essa informação. Inicialmente o Zinho, que é um grande ídolo da história do rival, um hoje comentarista da ESPN, confirmou que Bruno Henrique estaria no alvo de Palmeiras, de Grêmio, de Fluminense e de Vasco da Gama, clubes que teriam um grande interesse na contratação do atual atleta de 32 anos de idade, que vem sendo um dos grandes destaques do rival. Porém, torcedor, logo após a informação dele, outro jornalista também se posicionou, porém não, além de Zinho, outro jornalista se posicionou. Jorge Nicola, um dos grandes jornalistas se tratando de apuração aqui no futebol brasileiro, também se posicionou sobre esse assunto, Bruno Henrique. Segundo Jorge Nicola, além de clubes, novamente, como o próprio Zinho falou,
Fluminense, Grêmio, Palmeiras, o Vasco da Gama também está interessado na contratação de Bruno Henrique. E segundo Jorge Nicola, pode haver uma disputa acirrada pelo atleta, uma disputa acirrada pelo jogador. Bruno Henrique hoje no Flamengo ganha algo em torno de R$1 milhão por mês. Ele quer uma valorização, quer uma renovação contratual com o Flamengo por cerca de 3 anos, mas o Flamengo está oferecendo e quer que o atleta renove apenas por 1 ano. Não há um acerto entre as partes. A tendência é que realmente as partes voltem a negociar logo após a final que estará acontecendo amanhã entre Flamengo e São Paulo. A prioridade de BH é de fato o rival, mas ele não abre a mão de um significativo aumento no seu salário. O Vasco hoje paga R$1.300.000 por Payet. Por que não poderá pagar mais por um outro atleta? E fica a dúvida. Bruno Henrique seria um bom reforço para o Vasco? Seria uma boa oportunidade de mercado? Um jogador que conquistou muito com a camisa do rival, é claro, mas isso já aconteceu. Bebeto, Romário, Edmundo foram atletas que jogaram aqui, jogaram lá e se destacaram. Por que o Bruno Henrique não poderia ser mais um episódio dessa novela de rivalidade entre Vasco e Flamengo? Fica a dúvida. Eles estão dando mole e o Vasco hoje está de olho. Os bastidores de São Januário ganha cada vez mais força ao nome de Bruno Henrique. Deixa aí a sua opinião. Você gostaria de Bruno Henrique na colina histórica? Coloque aí embaixo a sua opinião sobre o assunto. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste sábado. Se curtiu, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo e estaremos amanhã às 7 horas da manhã de volta com muita informação. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas. Pede aí.